Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra. Estamos agora aqui para a segunda parte da lei de execuções penais, direto ao ponto. Como efetivamente cair na prova, para você realizar o seu projeto de se tornar policial. Roda a vinheta. Como disse, estamos na segunda aula da nossa lei de execuções penais, indo direto ao ponto de forma direta e objetiva, para você entender como isso pode ser cobrado em prova e realmente ser aprovado. Já gravamos a primeira aula. Além disso, eu gravei 2 aulas de questões da IBFC da Lei de Execuções Penais. Então, volta lá porque está muito detalhado o material. Inclusive, nas aulas de questões tem material gratuito com as questões comentadas, tá? Então, a gente vai gravar a Lei de Execuções Penais inteira e postar aqui gratuitamente para você aprender de verdade. Aqui embaixo nos links eu tenho o nosso link do grupo de estudos lá do Arte da Aprovação, que está muito legal, a galera está debatendo de forma bem interessante, com material, com dica, com questionamentos. Os professores às vezes entram, também dão dicas importantes, que eu considero muito legais aí para que você efetivamente seja aprovado. Além disso, se gostar da aula, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, dê uma voadora aqui no like e deixe seu comentário, especialmente se você quiser alguma lei específica para ser comentada aqui no canal. Valeu? Vamos então direto ao ponto, para você aprender sobre lei de execuções penais na nossa segunda aula do dia de hoje, direto da letra da lei. Vamos lá então. Do condenado e do internado, é o nosso capítulo 1, vai versar especificamente da classificação. Tá? Veja como o material aqui do Arte da Aprovação, ele vem todo marcado, destacado, então isso facilita, em minha opinião, facilita muito o aprendizado, tá? Olha o que diz aqui o artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, isso cai muito em prova, tá? Justamente colocando alguns outros termos aqui que não condizem com a efetiva classificação. E, além disso, personalidade, para orientar a individualização da execução penal. São princípios da individualização na execução da pena. Olha o que diz o artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que é importante. Então, haverá uma comissão técnica para fazer essa classificação. Não é classificada de qualquer jeito. Que elaborará um programa individualizador para a pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Opa, preso provisório. Exatamente isso. Então, isso também se enquadra para o preso provisório. Lá na primeira aula eu expliquei que praticamente tudo, ou muita coisa, ou quase tudo do que está na LEP também se estende ao preso provisório. Nós vemos que poucas coisas é que não se estende. E muitas questões vêm justamente com essa pegadinha, excluindo o preso provisório. Tirando algumas exceções que nós veremos aqui ao longo das nossas aulas, cara, quase tudo envolve o preso provisório. Então, fica ligado que o preso provisório também é contemplado por essa lei. Vamos para o artigo 7º. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. Pegadinha sempre de prova. IBFC fez uma questão esses tempos dizendo que era o juiz que vai presidir. Não, é o diretor do estabelecimento. E composta por quem? 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Então, só se o indivíduo for condenado a pena privativa de liberdade é que a comissão será assim composta. Olha o que diz o parágrafo 1º. Nos demais casos, a comissão atuará aí sim, junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Entendeu? Então, bizu importante. Quem preside é o diretor. Várias questões aí dizendo que é o juiz. Não é com essa composição que nós vimos aqui. E só para o preso condenado a pena privativa de liberdade. Então, aqui o macetezão, tá? Para você decorar de vez. Diretor, 2 chefes, psiquiatra, psicólogo e assistente social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Veja, uma coisa se o indivíduo é condenado a pena privativa de liberdade, tá? Dentro da pena privativa de liberdade, eu tenho os regimes. Eu estou falando agora, dentro da pena privativa de liberdade, aquele que está condenado a iniciar a sua pena em regime fechado, tá? Regime fechado. Desculpe. O condenado ao cumprimento da pena privativa em regime fechado
será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Tá? Então, da mesma forma, individualização da execução como princípios aí, com os seus princípios básicos, ok? Vamos lá, parágrafo único. O exame de que trata este artigo, ou seja, o artigo referente àquele preso que está condenado ao cumprimento em regime fechado, que será submetido ao exame criminológico, tá? Ao exame que trata esse artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de privativa de liberdade em regime semiaberto. Veja que, olha a expressão poderá. Poderá é uma faculdade, não uma obrigatoriedade. Aqui, uma obrigatoriedade no regime fechado, certo? Vamos lá, ó, quadrozinho macetoso para você fixar. Objetivo: elaborar o programa individualizador de cumprimento da pena do sentenciado. E o exame criminológico, tá? Porque uma coisa é o exame de classificação, outra coisa é o exame criminológico. Então, o exame de classificação, qual o objetivo? Elaborar o programa individualizador do cumprimento da pena do sentenciado. Já o exame criminológico, verificar as condições pessoais do preso, em especial a sua periculosidade, para saber se tornará a delinquir quando colocado em liberdade, tá? Quando colocado em liberdade. Então, o exame criminológico será em regime fechado ou semiaberto, poderá acontecer. Então, se for em regime fechado, obrigatoriedade. Se for em regime semiaberto, será então uma faculdade. Então, você entendeu o macete aqui que é importante? Então, duas possibilidades de exames aqui. De novo, exame de classificação, quando o indivíduo chega, para saber ali o que fazer com ele, e o exame criminológico, para saber se ele, por acaso, vai voltar a delinquir se for colocado em liberdade. Tá? Então, são dois exames distintos. No caso, o exame criminológico, para o regime fechado é obrigatório, para o regime aberto é uma possibilidade, tá? Uma faculdade. Artigo 9º. A comissão no exame para obtenção dos dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições de estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, realizar outras diligências e exames necessários. Tá? Então, pode também realizar outras diligências e exames necessários. Veja que não há uma incidência muito grande, não quer dizer que não vai ser cobrado, por isso que a gente bota aqui. Mas a incidência maior não é sobre esse dispositivo. Tá? Aqui eu tenho o dispositivo 9A, tá? Trazido pelo pacote anticrimes. Então, um dispositivo que está muito aí na modinha, vamos assim dizer, e que pode ser cobrado em prova. E que nós vimos lá no início, destacado no quadro, lá na primeira aula. Se você não assistiu, vai lá assistir a primeira aula. Estamos na segunda aula de Lei de Execuções Penais. Tá? O condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual, ou por crime contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada em indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, ingressou, se ele se enquadrar em um desses tipos de crime, crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa, bem como crimes contra a vida, crime contra a liberdade sexual, ou crime sexual contra vulnerável, certo? Ele vai ter que passar necessariamente por esse tipo de exame, ok? Ele será obrigado. Existe uma discussão aí sobre produzir prova contra si, tá bom? Vamos lá, continuando. Perfil genético do preso. Violência grave e contra a vida, certo? Ou contra a vida, né? Contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Quando? Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, ingressou, já faz o exame. É obrigado a fazer. Tá? Cuidado, não fala mais em crime hediondo. Leia o artigo até estar... Leia o artigo que está taxado, riscado acima, pois eles vão tentar te confundir. Então, quando você lê a letra da lei, você vê lá que existem alguns dispositivos que estão taxados, né? Que estão riscados porque foram revogados, tá? Então, você tem que dar uma lida porque eles vão tentar confundir você.
vai cair aquilo que está vigente. Ainda com relação ali à lei 13.964, que foi o pacote anticrimes. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. A regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observado as melhores práticas da genética forense. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente que, no caso de inquérito instaurado, o acesso a banco de dados de identificação de perfil genético. Então, é possível essa solicitação, certo? Por quando ocorrer o quê? A instauração de inquérito policial. Para quê? Para fazer a comparação do banco de dados do perfil genético do preso. Por isso tem que ir tudo para um banco de dados e fica lá. É como se fosse a impressão digital. Então tá lá e fica lá. Encontrei aqui algo. Vou, extraio, no caso do DNA, e faço a comparação para ver se encontra ali de alguns daqueles que estejam no banco de dados. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que se possa ser contraditado pela defesa, também incluído pelo pacote anticrimes. Então, primeiramente, o que é cadeia de custódia? Então, cadeia de custódia está prevista lá no Código de Processo Penal, também foi trazido pelo pacote anticrimes, estabelece a proteção do vestígio, desde o seu descobrimento até o seu descarte. Então, é uma série de procedimentos específicos que têm que ser realizados com uma série de responsáveis por isso. Para quê? Para a proteção, para que não haja a corrupção dessa prova. Então, o que o indivíduo faz? Pega a cadeia de custódia e faz análise, porque pode vir, por exemplo, a contaminação. Então, isso aqui está previsto também, achei bem interessante. Condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Tá? Então, o ideal, o momento certo, quando ele ingressa. Se não aconteceu no ingresso, enquanto ele cumpre a pena, pode acontecer então, tá? Pode realizar o procedimento. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Tá? Então, não pode fugir disso. Então, por exemplo, não pode, o indivíduo foi lá e entregou o seu material de DNA, o seu material biológico, para extração de DNA, justamente para a formação desse perfil, e aí vai lá uma ação judicial querendo reconhecer a paternidade, por exemplo. Pode utilizar? Não pode. É exclusivamente para esse fim, tá? Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput desse artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a utilização para qualquer outro fim. Então, o cara foi lá, entregou o material genético, retirou o perfil genético, registrou, eu não preciso mais da amostra, descarta e manda embora. Tá? Não pode ficar guardando a amostra desse fim específico, para esse fim específico. A coleta da amostra biológica e elaboração de respectivo laudo serão realizadas por quem? Por perito oficial. Tá? Então, definido aqui como o perito oficial para fazer efetivamente essa coleta. Aqui interessante, ó. A instituição de uma falta grave. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. E aí aquela discussão, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas, porém, todavia, entretanto, que você tem que se preocupar com o que está na letra da lei. Preocupe-se, efetivamente, com o que está na letra da lei. É isso que vai orientar as nossas respostas. Então, não tem que ficar inventando demais, tá? Não tem que ficar inventando. O que mais pode nos orientar na resposta? As súmulas. As súmulas, sim, que nós vimos, inclusive, lá na primeira aula, e conforme for importante, a gente vai citando aqui, principalmente conforme forem aparecendo nas questões. Valeu? Vamos mudar de capítulo agora, vamos para o capítulo 2, que vai versar das assistências. Também bem cobrado em prova, hein? Vamos lá. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, então não é uma faculdade. O preso vai ser obrigado, o Estado vai ser obrigado a dar assistência ao preso. E qual o objetivo? Aqui bem cobrado em prova. Ó. Prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
São 2 objetivos específicos. E, de novo, o entendimento da execução penal é importante para você responder questões, inclusive que talvez você não lembre. Então, a pena, ela não existe, a execução penal não é só para punir o indivíduo. Na realidade, é para também prepará-lo para o retorno à sociedade. Por isso, ela vai visar esses 2 objetivos, prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Tá? Então, muitas vezes, lá na frente, alguns outros dispositivos vão coadunar com essa visão geral que você consegue acertar na questão, inclusive sem se lembrar da letra de lei. Por isso que é muito importante entender a execução penal, como eu falo lá na aula que eu gravei, sobre que eu gravei questões lá da IBFC, eu dou essas dicas que são importantes. Parágrafo único. Aqui é importante, hein? A assistência ao preso estende-se ao egresso. Quem é o egresso? Aquele que está partindo, tá? Aquele que cumpriu sua pena, certo? Que está sendo colocado em liberdade, ou então aquele que está em período de prova. Mas a gente vai ver no momento certo todos os requisitos para você poder entender. Então, estende-se ao egresso também. E, consequentemente, ao preso provisório. O preso provisório também é contemplado pelas assistências. E aqui a lei traz no artigo 11 as 8 assistências, tá? Vamos lá ver quais são as assistências, então. Primeiramente, ou melhor, aqui traz as 6 assistências, tá? 8 são os órgãos de execução. Na realidade, são 6 assistências. Primeiramente, assistência material, a saúde, jurídica, educacional e social e religiosa. Para você dar uma decoradinha aí, tá? Eu já expliquei lá na primeira aula, mas o que você pode fazer esse mnemônico aqui, ó? Super rápida. Material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, mnemônicozinho aí para você poder entender quais são, primeiramente. Você tem que entender quantidade, 6, tá? 8 na realidade são os órgãos de execução penal, tá, pessoal? Acabei confundindo aqui. São 6 assistências e a nomenclatura delas, porque a nomenclatura também cai em prova. Então, você decora aí. Massagem super rápida. Só que o J, viu? O G é massagem, J, E, tá? E aí, de novo, material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Vamos ver cada um dos pontos aqui, porque às vezes cai a descrição do que é essa assistência material. Tá? Vamos lá, então, para entender quais são essas assistências. Assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário, instalações e instalações higiênicas, ou seja, uma forma de sobreviver da melhor maneira possível dentro da cadeia. Tá? Então, tudo que se relacionar à alimentação, vestuário, instalações, a cama, roupa de cama, por exemplo, tudo é assistência material. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos em suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos. Objetos que sejam permitidos, ou seja, cantina. Vai ter a cantina lá e vai vender coisas que são permitidas. E que não sejam fornecidas pela administração. Então, algumas coisas que a administração não fornecer, pode ser, então, fornecida pela cantina. Na cantina, melhor dizendo. 14. Assistência à saúde do preso do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Tá? Então, assistência à saúde vai envolver médico, farmacêutico e odontológico. MFO, ou seja, o dente também cai. O dente também cai, claro que o dente cai, né? O dente cai se não tratar. Mas odontológica também entra, é isso que eu quis dizer. Tá? Então, médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelhado para promover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização de quem? Da direção do estabelecimento. Pegadinha de prova que pode cair, dizendo que pode ser do juiz. Tá? Na realidade, é da direção do estabelecimento. Estou me adaptando aqui ao equipamento novo, tá? A mesa, por isso que de vez em quando meu traço é um pouquinho tortinho, mas tenha fé aí que tudo vai dar certo. Já estou melhorando bastante, tá bom? Parágrafo 2º, quando estabelece... terceiro, será assegurado o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Outro ponto importante também, que tem que ter como visão geral da LEP, é que essa assistência ela é a mais ampla possível, e quando se trata da mulher, ela tem uma cobertura ainda muito maior, pelo fato dela ter a possibilidade de ter filhos, né? E da sua condição enquanto mulher. Então, por exemplo, absorvente, tá?
Não cita aqui na lei, mas é do espírito da lei. Se você ler as resoluções CNPCP, você vai ver que o absorvente é um item importante. Tá? E o vestuário da criança deve ser pensado, se acaso tiver um bebê, e assim por diante. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, ó, de novo, a mulher aqui tendo prioridade, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo a quem? Ao recém-nascido. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período puerpério, que é após, tá? Após o parto, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. É o que eu acabei de falar. Então, se quer um dispositivo desse e você não lembra exatamente da letra da lei, cara, você tem uma noção geral de que se estenderá, certo, a criança e haverá uma proteção integral e humanizada para a mulher grávida. Não é? E para a mulher logo, não só grávida, enquanto gestante, mas depois que tem o bebê, para dar assistência também ao recém-nascido. Próxima assistência jurídica. Assistência jurídica é destinada ao preso e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Aqui importante, ó, sem recursos financeiros, importante no que tange a diferenciação. Porque a assistência material é para todo mundo. Mas, por exemplo, o Elon Musk for preso aqui no Brasil, ele não vai ter assistência jurídica, mas ele vai ter assistência material, assistência saúde. Só assistência jurídica que não, por quê? Porque jurídica, quem quiser pagar um bom advogado pode pagar. Então, a assistência jurídica não será somente para aqueles que não tiverem condições de constituir advogado. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, que nós veremos que é um dos órgãos da execução penal. Dentro e fora, olha que interessante aqui, ó, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então, tanto dentro quanto fora, tem que ter para dar a efetiva assistência aos presos. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado e destinado ao atendimento pelo defensor. Então, o defensor público, desculpem, terá um local específico, tá? Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Porque muita gente pensa, nossa, por que fora do estabelecimento prisional uma unidade da Defensoria Pública? Justamente porque tem muitas pessoas fora que estão cumprindo pena, certo? Os sentenciados em liberdade, os réus, que podem ser presos, então o réu, a Defensoria Pública o defenderá no processo, os egressos, aqueles que acabaram de sair, e também seus familiares. Né? Seus familiares. Vamos lá. Da assistência educacional. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Então, inclui tanto a instrução escolar quanto a formação profissional. Pessoal? Então, não é só o ensino formal. Quer dizer, educação profissional também é ensino formal. Né? Quer dizer, ensino formal, aquele ensino de primeira, segunda, terceira, quarta série, oitava série, não. Também a formação profissional do indivíduo, por quê? Visando quando ele sair, ele poder seguir a sua vida normalmente, reintegrado na sociedade. Olha o que diz o parágrafo 1º. Aqui é interessante, ó, pegadinha de prova sempre cai. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Então, só fala do primeiro grau. Marcelo Adriano, mas e o segundo grau? Calma, jovem padawan, calma. Vai falar também do ensino médio, regular ou supletivo. Mas com a expressão obrigatória, só falou no primeiro grau aqui no artigo 18. Ok? Vamos lá então. O ensino médio, regular e supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional e de sua universalização, ou seja, levado a todos. Então também será implementado. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual. Estadual. Enquanto que o primeiro grau vai estar no sistema escolar da unidade federativa, aqui ele utilizou a expressão estadual, ok?
e também municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça da Administração Penitenciária, ou seja, todo mundo vai participar dessa educação, inclusive a União, e não só com recursos destinados à educação. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos, ou seja, o chamado EJA. Então, também haverá. União, Estados e municípios do Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Então, também haverá essa possibilidade. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação, mas também em nível de aperfeiçoamento técnico. Tá? O ensino profissional também será em nível de aperfeiçoamento técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição, ou seja, com profissões mais voltadas para a sua condição enquanto mulher. Artigo 20. Aqui está marcado, então presta mais atenção. Tá? As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Então, é bem possível ter um curso especializado lá com o SENAC, com o SENAI ou ainda com outra entidade particular para oferecer algum tipo de curso de formação, curso de especialização. Artigo 21, de profissionalização, melhor dizendo. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca. Então, todo estabelecimento terá uma biblioteca para hoje todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Livros instrutivos, recreativos e didáticos. Tá? Então, todos terão uma biblioteca. Detalhe que o artigo 21A trouxe a necessidade do censo penitenciário, ou seja, fazer uma apuração, tá? Fazer uma apuração estatística sobre educação dentro das penitenciárias. O que vai trazer? O que deverá apurar, então, esse censo? Nível de escolaridade dos presos e das presas, existência de curso de nível fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos, a implantação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, outros dados relevantes ao aprimoramento educacional de presos e presas. Então, muito importante ter dados para que você possa direcionar as suas políticas públicas, certo? Vamos lá, da assistência social agora. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade, ok? Preparando-os para o retorno à liberdade. Tudo visa prepará-los para o retorno à liberdade. Ok? Mas assistência social especialmente, assim como educação também. Assistência médica para manutenção, para ele ficar bem dentro da cadeia. Tá? Assistência material, para ele ter conforto dentro da cadeia. Tranquilidade dentro da cadeia e não ser tratado como animal. Conforto não no sentido de regalias, pessoal, mas ter condições mínimas ali de sobrevivência. Tá? Agora aqui não, estou olhando para fora. Estou olhando para dentro e estou olhando para fora. Em como é o serviço de assistência social? Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, para poder elaborar, né, o seu trabalho, orientar o seu próprio trabalho, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. E aí nós tivemos, né, como vimos lá na primeira aula no início, alterações importantes relacionadas a isso. Promover o estabelecimento pelos meios disponíveis à recreação. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, né, como expliquei agora há pouco. Então, esse dispositivo bate exatamente em cima disso. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e seguro por acidente de trabalho. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Veja que assistência social é parte da assistência ao preso. Mas aqui, ponto importante, ele vai orientar e amparar, primeiro, a família do preso e também do internado e também da vítima.
Chama atenção porque na hora da prova você pode se confundir. Não, excluindo-se a vítima, porque isso é um outro sistema, está lá no SUAS, por exemplo, Sistema Único de Assistência Social. Negativo, está previsto também na LEP, a vítima. Tá? Vamos lá, na assistência religiosa, próxima assistência agora. Assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros e instrução religiosa, ou seja, a Bíblia, o Alcorão, a Torá, algum livro aí de candomblé, de outras religiões de matriz africana, o indivíduo poderá ter, certo? Então, essa assistência religiosa, primeiro, é com liberdade de culto. O Brasil é um Estado laico. Estado laico não quer dizer um Estado ateu. Estado laico é que qualquer um pode professar a sua religião, desde que não ofenda nenhum dos direitos e garantias individuais. Né? Como, por exemplo, o direito à vida. Não se aceita uma religião que, por exemplo, aceite o sacrifício humano. Faça sacrifícios humanos. Então, não pode, é óbvio. Mas qualquer religião. Tá? Ela vai ser prestada aos presos e aos internados, permitindo, inclusive, que os próprios presos participem ali dessa prestação religiosa organizada nos estabelecimentos e também ter os seus próprios livros. Tá? No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Detalhe, eu não preciso de um local para cada religião. O que eu terei é um local que poderá ser utilizado pelas diversas religiões. Um local ecumênico, vamos assim dizer. Ou mais, né? Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar da atividade religiosa. Então, diferente do trabalho, por exemplo, o preso não é obrigado a participar da atividade religiosa. Isso é de cunho íntimo, de foro íntimo. Mas eu não posso privar quem quer de participar. Essa é a questão. Isso como regra geral, tá? Como regra geral. Certo? Bem, terminamos então a última assistência, vamos para a 8ª assistência ao egresso, tá? A assistência ao egresso, ela consiste em quê? Na orientação, apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 anos, ou melhor, 2 meses, escrito aqui, acabei lendo errado, pelo prazo de 2 meses, desculpem aí. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Então, se o cara tiver o seu emprego, ele já vai se virar. Então, isso aqui é para quem não consegue se virar sozinho, tá? Quem não consegue se virar sozinho. Mas, Marcelo Adriano, quem é o egresso, afinal de contas? Então, são 2 tipos de egresso, conforme aqui o artigo 26, tá? Para você entender primeiro quem é o egresso. É o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano. Então, ele acabou de ser liberado hoje. Liberado definitivo é porque ele já cumpriu a pena. Ele não está sendo liberado de forma provisória. Então, durante 1 ano após a liberação, a contar da saída e não da sentença, como eu já vi questões, por exemplo, ele permanece sendo tratado como egresso. Ou ainda o liberado condicional, aquele que entra em liberdade condicional, na suspensão condicional da pena, durante o período de prova. Então, o cara está cumprindo a pena e o juiz diz assim, ó, é o seguinte, posso te liberar dessa pena, você vai cumprir essas e essas condições durante esse período. Se você cumprir certinho, extingue-se a punibilidade e você segue tua vida. Nesse período de prova, esse cara também é considerado egresso. Tá? Então, ele estava cumprindo a pena, suspende-se e a pena fica suspensa. Nesse período, ele é considerado egresso. Tá bom? Então, um macetezinho aqui para você não esquecer. Ó. Podemos chamar de egresso. 1 ano a contar da saída. Por isso a gente brinca aqui, ó, que é um ingresso. 1 ano a contar da saída. Não pode esquecer do liberado condicional durante o período de prova. Então, 2 tipos de egresso, ok? Então, o cara saiu 1 ano, ele conta como egresso, só que não confunda. Ele só pode frequentar e usar o alojamento durante 2 meses, tá? Durante 2 meses. Só pode durante 2 meses, ok? E ele pode ter prorrogado, desculpa aí, acabou tocando o telefone, acabei me distraindo aqui. Ele pode ter isso prorrogado? Pode ter isso prorrogado uma única vez, se for comprovado ali em atestado pela assistente social, tá? Pela assistente social, que ele está se empenhando na obtenção de um emprego, ok? Bem, para finalizar aqui a nossa aula, então, presta atenção no artigo 27.
O serviço de assistência social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Então, é uma das funções. Por isso que eu disse, o serviço social é dentro da cadeia, levando-o para fora, e quando ele sair, ainda o acompanha na medida do possível. Valeu, pessoal? Espero que tenham gostado e entendido. Conto com você na próxima aula, se você quiser mesmo ser aprovado e seguir com a gente aqui na nossa Lei de Execuções Penais. Valeu? Até mais e firme no propósito, no projeto de se tornar policial.